Você acompanha aqui no JR 15 Minutos episódios especiais relacionados à COP30, porque o mundo está em Belém por esses dias. Depois de discutir o início da conferência e a transição energética, eu quero chamar sua atenção hoje para a gente ouvir a voz da floresta. Quem vive na Amazônia todos os dias, quer ou não quer ser ouvido? O que é que eles têm a dizer? Qual é o tema que domina as conversas? A gente vai falar aqui hoje sobre justiça climática. Como é que a gente faz para garantir que povos indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais também participem das decisões sobre o futuro do planeta? O que significa na prática esse termo, hein? Eu quero ouvir a explicação de Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Presidente, seja muito bem-vindo. Olá, como vai? É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Professor, como é que o senhor explica o conceito de justiça climática? Bom, justiça climática é um conceito que ele é mais abrangente do que a própria legislação ela pode ser. Então, a proteção, por exemplo, de uma comunidade vulnerável, ela não necessariamente é feita pelo processo legal, pelo arcabouço jurídico legal, mas é feito por uma percepção de qual é a vulnerabilidade daquela população e como você pode tomar medidas de diversas políticas públicas para garantir a qualidade de vida para aquelas pessoas. Geralmente, as pessoas que são conhecidas como hipossuficientes, ou seja, com menos recurso financeiro e maior estado de vulnerabilidade, ou seja, mais passíveis de sofrer impactos das mudanças climáticas. Não é? Então, essa basicamente a conceituação de justiça ambiental, que é fazer justiça, trazer equidade através de uma série de políticas públicas que possam garantir essa qualidade de vida para as pessoas mais vulneráveis. A gente já tem aprendido aqui no JR 15 Minutos que um percentual mínimo dos mais ricos do planeta conseguem, no único dia, produzir gases que destroem o efeito estufa numa quantidade assombrosa que os mais pobres levariam um ano inteiro para produzir. Eu gostaria que o senhor pudesse dar para a gente alguns exemplos, portanto, de injustiça climática, mas não do mundo, mas as produzidas aqui, no Brasil, e que estão sendo vistas pelo mundo a partir da floresta. Bom, se nós considerarmos que cada país tem uma emissão per capita, quer dizer, na média, os seus habitantes, os seus cidadãos emitem X de toneladas de carbono por ano, e nós vemos que países pobres em desenvolvimento emitem muito pouco, é evidente que os países mais ricos, que têm mais capacidade de produção, de tecnologia, enfim, de serviços, né, de acesso aos confortos da vida moderna, esses países, eles produzem muito mais gases de efeito estufa. Então, é de todo desejável que os países mais pobres, eles recebam condições para que se adaptem aos impactos das mudanças climáticas. E quem pague essa conta sejam aqueles que mais poluem, não é? Então, o conceito, nesse sentido econômico, de justiça climática, é um conceito de reparação dos danos ambientais, dos impactos ambientais, a partir de recursos que proviriam de países e de pessoas que têm mais recurso financeiro para aquelas que não têm recursos financeiros e acabam sofrendo os impactos provocados pela emissão de gases de estufa, da emissão daqueles que têm maior poder aquisitivo. Um exemplo disso, clássico, né, é a quantidade de gases efeito estufa emitidas pelos Estados Unidos da América, né, que é um país que tem um nível de emissão per capita altíssimo, e você compara, por exemplo, com uma ilha do lado de Tuvalu, lá no Pacífico, que tem uma população que apenas sofre os impactos, mas não gera gases de efeito estufa. Né? Então, as mudanças climáticas, elas acabam no bojo das conferências climáticas sendo palco desse debate, que é você prover meios de reparação aos mais necessitados, né, de recursos financeiros para a sua adaptação climática e também para que eles possam, em países menos favorecidos, eles terem
maior capacidade de trocar a matriz energética por matrizes limpas, porque no futuro eles estariam também provocando a emissão de gases de efeito estufa. Então, quando você fala de justiça climática, ela tem dois elementos importantes. O primeiro é evitar que, no futuro, as pessoas que hoje estão em desenvolvimento acabem poluindo mais e, por outro lado, que elas tenham recursos para se defenderem dos impactos das mudanças climáticas. No caso aí de furacões, dos exemplos que a gente conhece bastante, como inundações, não é? E até mesmo secas, como no caso da África. O senhor acaba de tocar na parte mais visível dessa emergência, né? Se a gente olhar para o Brasil dos últimos anos, as inundações devastadoras no Rio Grande do Sul, em maio ali de 24, atingiram mais de 2 milhões de pessoas, expuseram o quanto a população está vulnerável sobre os efeitos extremos do clima. E a gente não precisa ir muito longe, acabamos de ver 3 tufões atingirem o solo no território do estado do Paraná, né? Dizimando, destruindo uma cidade inteira, produzindo um baixo número de vítimas fatais, mas toda vida tem o seu valor. Agora, o que a gente enxerga ainda parece pouco para convencer mais pessoas sobre como trazer os povos originários, os povos das regiões mais afetadas por essas mudanças climáticas para o centro do debate. O que lhe parece de prático que precisa ser feito, professor, para que essas tragédias que a gente vê na televisão sejam debatidas com quem efetivamente está sendo atingido no coração da floresta? Esse conceito é o conceito de ampla e plena participação social, principalmente participação daqueles que são os mais vulneráveis, que são os mais atingidos pelas mudanças climáticas. De fato, esse é um elemento difícil e isso se encontra mais na perspectiva de direitos humanos, né, das organizações de direitos humanos, que têm pleiteado essa causa, que você tenha uma salvaguarda para essas populações mais carentes. Né? De fato, é muito difícil nas conferências climáticas globais que o fórum das grandes nações, das nações mais poderosas, e aí daquelas que participam das conferências climáticas, elas tenham essa capacidade de colocar a vulnerabilidade das populações mais atingidas, né, à frente do debate, no centro da discussão. Porque normalmente as discussões elas são muito voltadas, e hoje se nota isso, para a hegemonia, né, para a geopolítica global, preocupados os países com seus problemas domésticos de autossuficiência energética, de domínio econômico, né, como é o caso do caso norte-americano hoje, é claro, e no final, essa perspectiva de atendimento às populações mais carentes, ela fica para um segundo plano. Um exemplo disso é o Fundo de Perdas e Danos, que vem se discutindo há mais de 20 anos, a partir de uma conferência de Barbados, né, de uma iniciativa que aconteceu em 2008 em Barbados e que ainda não encontra uma resposta. E o pleito desses países é, primeiro, que eles tenham recursos para promover o seu desenvolvimento, segundo, que eles possam se defender dos impactos das mudanças climáticas, de furacões, ciclones, de secas, etc. Né? E, em terceiro momento, que esses países, uma vez atingidos pelas alterações climáticas, eles tenham capacidade de se reconstruir sem se endividar, né? Porque o endividamento desses países frente a desastres climáticos é muito forte e eles ficam privados da sua mínima condição de qualidade de vida para as futuras gerações, não só as atuais. Né? Então, esse senso de justiça intergeracional, que é entre gerações, voltada àqueles que mais necessitam, é muito importante na discussão climática, no que ocorre hoje, por exemplo, no Brasil, na Conferência de Belém e nas conferências que vão se seguir, de forma que você tenha um acordo, né, que favoreça essas populações. Carlos Bocuí, presidente do PROAN, conosco no JR 15 Minutos de hoje. Me permita, professor, uma provocação. Todos temos visto resultados positivos, ou ao menos animadores, da COP30 até aqui. Os países mais ricos se comprometendo com financiamento, fundos amazônicos e de emergência climática angariando dinheiro. Mas de que adianta a COP da implementação avançar se o país principal poluidor
nem sequer participa dela, professor? Esse é um ponto nevrálgico, porque nós temos um processo que levou o mundo a uma discussão muito positiva no Acordo de Paris, que foi um estado de multilateralismo colaborativo, onde todos os países se prontificaram a assinar um acordo, né? Só que esse acordo climático de Paris, que foi lá dos idos de 2015, ele precisa ser real, quer dizer, os países precisam parar de emitir gases de efeito estufa. E países como China, como os Estados Unidos, são os maiores poluidores globais. Então, o que é mais necessário é que esses países participem ativamente das discussões e eles façam a lição de casa, eles paguem a sua dívida para com a sociedade humana, né? Para evitar esse desastre humanitário que está crescendo e está se avizinhando cada vez mais, né, de todos os povos. Então é lastimável que os Estados Unidos, por exemplo, não estejam presentes no Acordo de Paris que eles assinaram, né? Mas, de repente, por uma decisão presidencial, eles decidiram não dar plena força e implementação conforme legalmente eles deveriam fazer, né? Então, sem essa resposta de todos os países, principalmente dos mais poluidores, nós não teremos uma possibilidade de sair dessa crise humanitária que se avizinha, que é a crise do aquecimento global. E se a gente olhar um pouquinho de novo para a Amazônia e lembrar do quanto ela é importante, eu diria fundamental, e os cientistas todos concordam sobre isso, para a regulação do clima no planeta. Quando a gente olha para os rios voadores, para as toneladas e toneladas de vapor de água que saem da Amazônia e que navegam, né, que são transferidos até mesmo para outros continentes. E a gente está falando aqui sobre justiça climática. O senhor acredita que essa transição para uma economia verde pode, de fato, incluir os povos da Amazônica de forma justa? Que tipo de modelo econômico pode gerar renda sem ampliar desigualdades e também sem pressionar ainda mais esse território que tem sido dilacerado? A primeira questão aí é proteger, como você disse, o grande ecossistema hídrico, né, a massa hídrica que envolve aí como consequência da existência das massas florestais, né? Nós temos a floresta amazônica na América do Sul, nós temos a floresta do Congo na África, na região central, e nós temos as florestas da Indonésia. Esses maciços florestais dessas três regiões são fundamentais para a manutenção da qualidade climática do centro equatorial do planeta. Ou seja, é preciso que essas massas florestais sejam mantidas para que elas tenham essa qualidade de prover transposição de água continental, como é feito na América do Sul, pela Amazônia, através dos rios voadores, como é feito na África, não é? Pela umidade que vai até praticamente o Egito, proveniente da floresta do Congo. Então, manter essas florestas é importante como ecossistemas que mantêm refrigeração, mantêm água, mantêm vida. Por outro lado, essas regiões abrigam enorme biodiversidade e abrigam também enormes populações que devem receber subsídios para que elas possam continuar vivendo dentro desses ecossistemas tão importantes, tão ricos, mas que tenham condições mínimas de qualidade de vida, não é? E para isso é preciso aporte de recurso e um modelo de desenvolvimento que envolva biotecnologia, que envolva o uso, não é, dos recursos naturais como elemento de riqueza, para geração de riqueza e renda para essas regiões. O que se espera é que a gente encontre esse formato que ele possa, ao mesmo tempo, proteger os grandes ecossistemas essenciais para a vida no planeta e, por outro lado, dar condições de vida para as populações que também ali vivem, que são os povos da floresta. Para a gente encerrar juntos esse episódio, professor, que mensagem o senhor acredita que os povos da Amazônia, né, os que vivem e protegem a floresta, gostariam de deixar o mundo nessa COP30, hein? Eu acho que existe um sentimento que não está bem claro nessa discussão toda, que é o sentimento de urgência do processo, né? E os povos originários, e os povos que têm contato com a floresta, eles percebem a perda da umidade, eles percebem o excesso de calor, eles percebem os incêndios que hoje consomem matas que não eram
inflamáveis no passado, mas hoje são devido ao excesso de seca, de baixa temperatura e ventos muito fortes. Então, há uma evidente mudança nas condições que afetam diretamente os hábitats dessas populações, não é? Então, eu diria que o maior problema, o maior sentimento hoje que deve se levar aos países mais ricos à tomada de decisão de proteção ambiental para o planeta é o sentimento de que não há mais tempo para postergar decisões. É preciso agir, e é preciso agir agora, porque a pobreza, no sentido ecossistêmico, ela é irreversível. Não é? Uma vez você instalando um processo de destruição da Amazônia, por exemplo, e aquilo se torna um dano moral. Não há como recompor esses grandes biomas, esses grandes ecossistemas. E isso representa uma falência que é de um processo que é vital para o planeta. Não é? Essas florestas, elas têm essa característica de serem elementos que dão sustentação planetária. Não é? Então, é preciso que as pessoas compreendam essa necessidade de agir, e agir agora. O JR 15 Minutos agradece aqui ao professor Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que encerra comigo essa edição 1299 do JR 15 Minutos. Muito obrigado pela presença, viu, professor, pela aula. Eu que agradeço. Até mais. Olha, a nossa série especial segue, viu? Deixa eu fazer o convite a todos, porque no próximo episódio a gente fala sobre o dinheiro do clima, ou melhor, a falta dele. Os países ricos prometeram financiar a transição nos países em desenvolvimento. Estamos assistindo a isso, né? Mas a conta do clima segue aberta e segue sem quem pague. Tudo isso no terceiro episódio da série especial sobre a COP30. Essa série tem produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. E vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu espero te encontrar de novo aqui no 15 Minutos. Bora pra próxima.